Povo de Deus, paz e graça, louvado seja o nosso Eterno, por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Amados irmãos, passando aqui para deixar a palavra da parte de Deus, que servirá de edificação para nossas vidas e também irá nos instruir como devemos a cada dia nos comportarmos e andarmos na presença do Eterno. Sabemos que a cada dia a gente se esforça para fazer o melhor na presença de Deus, porque Deus ele sempre requer mais e mais do ser humano, na melhoria de vida, na maneira de comportar-se no meio da sociedade, onde quer que essa pessoa se encontre, que esta pessoa passe a dar ouvido à sua palavra e permitir que esta palavra entre no coração e fique guardada, e essa pessoa passe a fazer aquilo que agrade a Deus. Eu sempre digo nos vídeos que a perfeição nós não vamos chegar, porque perfeito só Jesus de Nazaré, só o Deus que criara os céus e a terra, esse sim tem a perfeição. Então todo ser humano vai ter o seu momento de fraqueza, o seu momento de não cumprir tudo quanto Deus requer. Então só Ele pode fazer isso. Mas cada um de nós podemos a cada dia nos esforçarmos para agradar a Deus. Irmão, peço a você encarecidamente que possa estar assistindo o vídeo do início ao término, em nome de Jesus Cristo, para que você possa entender. E ele traz uma palavra aqui, que se encontra no livro de Gálatas, ao qual está referente a muitos assuntos, referente também à incircuncisão, que o povo de Deus fazia isso há muito tempos atrás e fazem ainda, existe isso ainda. Porque eu conheço um amigo aqui, que ele é muçulmano, assim que o filho dele nasceu aqui nos Estados Unidos, acontece muito isso. Então, no hospital faz a circuncisão da criança. E esse assunto aqui vai estar referente quando Paulo expressa sobre a circuncisão, ao ministério qual foi dado a ele, independente da circuncisão, ele levando a palavra de Cristo, ganhando almas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo libertas pelo poder da palavra de Deus. Não é diferente hoje, ainda permanece. Todo aquele que dá ouvido à palavra de Deus e se lança para Ele, só tem crescimento em todas as áreas, em todos os sentidos, e prospera em tudo. E também já tem, pelo que está escrito, a sua morada garantida na glória. Isso aí quem decide é o Deus Criador dos céus e da terra. Eu falo simplesmente pelo que está escrito. Amém? Trazer essa palavra aqui, irmãos, para cada um de nós, para que possamos estar sempre, atento, que essa palavra serve para todos. E você que vai ouvir aí, onde quer que você se encontre, no hospital, no cárcere, na frente de uma loja, que às vezes está dormindo, não tem onde dormir, embaixo de uma ponte, através do celular. Abrace a palavra de Deus. Agarre ela, deixe entrar no teu coração. Deixa Deus fazer uma mudança na sua vida. Amém? Que diz assim,
É Gálatas capítulo 2, e o seu verso 6, eu vou ler só um trecho aqui, e depois se você quiser ler em casa, você pode ler, e vou explicar para você o que o Espírito Santo de Deus usou Paulo para falar para a humanidade, para todos. Ele vai dizer assim, ó: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Olha para aí. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Esse assunto aqui, irmãos, o qual Paulo está falando na direção do Espírito de Deus, está bem claro para todo ser humano, para toda a humanidade, raciocinar. Deus, ele não atenta para a aparência do ser humano não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é um coração aquebrantado, um coração puro, uma pessoa que quer mudança de vida, uma pessoa que está apto a fazer o bem, a cuidar, zelar, a visitar os doentes, visitar as pessoas que passam por muitas aflições. Deus, ele olha para nossas ações. Deus, ele não olha, isso não vai chamar a atenção dele, até porque ele quem criou tudo e todas as coisas. A aparência do homem ser simpático, não sei qual a expressão, bonito, vestir-se bem, não ser simpático como alguns pensam, ter o olho azul, saber se expressar bem, saber se vestir bem, ter riquezas para ostentar, tudo quanto a alma almeja sobre a face da terra. Isso não chama a atenção de Deus. Aqui o Espírito está dizendo, não pense que a sua aparência, Deus vai atentar para ela. Porque o que Deus vai chamar a atenção dele é as nossas ações, é o nosso comportamento, como estamos vivendo na presença dele, como estamos adorando a ele, se é em espírito, se é em verdade, honrando a sua palavra, honrando os seus ensinamentos, se aprofundando a cada dia na verdade, apregoando a verdade, para que todos possam ser alcançados através da verdade. Porque a multidão de pessoas que está sendo até alcançada, mas não é através da verdade. É através de um ensinamento ao qual Jesus não deixara, e por eles não estudarem as Escrituras, por não analisar, vai sofrer consequência, juntamente com aquele que está ensinando, juntamente com aquele que está trazendo essa mensagem. Só que tudo quanto Deus dissera através dos lábios dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos, nós
devemos absorver para vivermos uma vida de paz, uma vida tranquila e que possamos adentrar na glória. Porque na glória não vai ser de qualquer maneira, não é aparência. É um corpo incorruptível. Não é a carne. A carne vai voltar, para o pó. Não é a veste, porque Deus dará uma nova veste. É a nossa alma. Então preocupe-se mais, você ouvinte, com a sua alma, o que você está fazendo. Aqui na terra, sim, muitas pessoas vão atentar para a sua aparência. Fulano, cicrano, beltrano, não sei. Ele tem uma vida sucedida, tem uma vida abençoada, vai chamar a atenção, porque tem carro bom, tem casa boa, tem muito dinheiro, faz muitos banquetes, tantas coisas, ostentando. Isso sim vai chamar a atenção do homem. Vai chamar até extrapolar, que se você não vigiar, vai atrair pessoas, mas pessoas boas, pessoas que vai ter segundo pensamentos contra você, pessoas que, por causa dessas coisas, vai tentar te roubar, vai tentar tirar sua vida. Mas com Deus não. Porque quem propõe esse tipo de comportamento é o adversário, é o inimigo que sopra nos ouvidos das pessoas, é o inimigo que coloca rancor, ódio, inveja no coração do ser humano. Então você pode até ter tudo aqui na terra, não é pecado você ter as coisas, mas porém você tem que saber administrá-la. Você tem que reconhecer que Deus tem que estar acima de todas as coisas e Deus é prioridade em nossas vidas. Porque sem Ele nada podemos fazer. Se Deus estar conosco, ninguém pode nos derrotar, ninguém pode nos afligir. Por mais que tente, vai haver luta, vai haver diversidades, vai vir provas, mas Deus estando contigo, Deus estando conosco, a nossa vitória ela é garantida. Até dentro das igrejas hoje está existindo essa questão de ostentação. Entende? Dentro das igrejas, pessoas querem mostrar que tem o melhor, pessoas querem se achar melhor que o outro. Só que Deus, isso aí, não chama a atenção de Deus. E se dizem ser alguma coisa que não é, como Paulo está falando aqui, eles pensam que são alguma coisa, mas na verdade não são nada. Não são nada. Porque aquele que ele vai trazer uma demonstração para todos quantos estão ao lado dele, de que ele é através de sua ação, cuidando, zelando, buscando as pessoas que se encontram em momentos difíceis, ajudando, sendo carismático com as pessoas, não se irando por qualquer motivo, não ofendendo por qualquer motivo. Não. Entende? Então Deus não venha pensar, Deus vai estar preocupado com essa situação de que você é rico, de que você... Não. Deus ele só quer ver uma coisa em mim e em você. Se nós temos realmente uma ligação com Ele.
Porque se Deus quisesse fazer, como desde o início ele pensou, olha, a maldade se multiplicou no coração do homem. Eu vou destruir o homem da face da terra. Mas quando ele olhou, ele viu lá Noé, a família, que eram pessoas justas. Então Deus não é injusto. Então se existem as pessoas justas, Deus vai ter misericórdia. Então cada um vai pagar pelos seus atos, pelos seus comportamentos, pelas suas ações. Estamos vivendo um momento do fim em que está acontecendo muito escândalo dentro da igreja, de pessoas gananciosas, de pessoas trapaceiras, de pessoas enganadoras que se diz ser evangélico, mas não é evangélico. Não tem nenhuma aparência de Cristo. Não tem nenhum comportamento de Cristo. Porque quando Deus ele olha e vê a família de Noé, ele concede uma oportunidade de novo. Não é porque eu errei que o outro tem que pagar pelo meu erro. Cada qual vai pagar pelos seus erros, pelas suas ações. Então também você vai ver que quando Abraão intercede lá por Sodoma e Gomorra, se houver 50 justos, se não me engano, ele começa assim, até chegar a família de Ló, Deus que não vai destruir. Mas Deus, ele viu, não tem nenhum justo. Quem é que destruiu? Ló e a família dele. E Ló vai, e Deus faz com que Ló venha ser tirado de lá. Envia os anjos e tira Ló e sua família de lá. E depois, aqueles que eram culpados sofrem as consequências. Será que nós estamos na posição em que Deus quer? Devemos melhorar cada dia mais, devemos nos esforçar cada dia mais, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então entenda que o Espírito de Deus usou Paulo para dizer, e quanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, parece ser evangélico, mas não é evangélico. Parece ser um pastor, mas não é pastor. Parece ser um diácono, um presbítero, parece, tem aparência pelas palavras, mas pelas ações não é nada disso. Por isso que aquela mulher disse assim, olha, eis ali um homem de Deus. Vejo que este homem é um homem de Deus. Não foi pela aparência de veste, pela aparência dele, das vestes, de Eliseu, nada disso. Foi pelas ações. Porque por onde passava, tinha o brilho de Deus na vida dele, as ações de Deus na vida dele, e aí ela pôde testificar isso e afirmar verdadeiramente ele é um homem de Deus. Será que alguém tem visto a vizinhança ou pessoas no trabalho de que realmente você é, ou na escola, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou dentro da igreja, você tem se comportado como isso? Ou está nessa posição de parecer ser, mas não é? Porque a aparência não chama a atenção de Deus. Se você está nessa situação, esqueça isso. Porque a aparência não chama a atenção de Deus. Não é por ter o olho de gato, não é por ter o olho azul, não é por ter boas falas, não é por saber se vestir bem, não é por saber caminhar bem. Não, nada disso vai chamar a atenção de Deus. O que vai chamar a atenção de Deus é você se humilhando, nós nos humilhando, melhor dizendo, nos humilharmos na presença dele e nós servimos a ele em espírito e em verdade. Ó, quando Jesus faz a pergunta para aquela mulher, vai chamar o seu marido, aí se não tem, eu disseste bem.
ela poderia mentir. Porque Jesus falou, já tivesse 5, se não me engano, o que está contigo não é seu. Quer dizer que ela poderia ir chamar alguém, mas não, ela não mentiu, ela falou, não tenho. Ela não viveu de aparência. Ela não tentou transparecer uma coisa que não era. E tem pessoas vivendo isso. Como nesse tempo aqui. E não ensina ninguém as coisas certas e quer trazer as coisas erradas. Porque Paulo aqui no final ele vai dizer assim, ó, bem claramente aqui, ó, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Porque quando você está vivendo o Evangelho de Cristo, sempre vai aparecer alguém para tentar desfazer do Evangelho de Cristo. O Evangelho que não é só de Cristo, esse eu vos ensino que o meu Pai me mandou para vocês. Jesus só fala o que Deus mandou. Ele não faz nada por ele mesmo. Faz tudo pelo que o Pai mandou ele fazer e o enviou sobre a terra para instruir a igreja. Mas hoje está tudo ao contrário. Hoje está tudo diferente. As pessoas estão dando mais ouvido às pregações que só faz levantar o seu ego, só faz fazer com que eles se sintam de que eles sempre estão certos, de que Deus não vai punir ninguém, de que Deus não vai o exemplá-lo. Só pregam o Deus da misericórdia. Claro que Deus é misericordioso, mas Ele é justiça. Só pregam o Deus que a pessoa vai ver só prosperidade. Mas isso com o quê? Com ensinamento na base de retirar algo de você. Quer ver uma mensagem, eu acho que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo, acho que é o 9 e o 15, se eu não me engano, mas só que tem um subtítulo cá, logo no início, no 8, porque Paulo dá uma continuação do sermão, que assim, ó, foi mesmo, contribuição para os cristãos pobres da Judéia. Porém, eles pegam ali para pregar e tirar de cima das pessoas, dizer assim, ó, que Deus ama aquele que dá com alegria e não por necessidade. Cada um propôs, cada um propôs o seu coração. Isso para tirar da igreja. Por isso, só que essa mensagem aí está conjecturada, está ligada para fazer este tipo de pedido à igreja, mas não é para ficar no templo, não é para o pastor, é para dividir aos que estão pobres da Judéia. Está entendendo? Só que muitos se precipitam, escutam o que o pastor fala, o cidadão, ele é malicioso, é atrapalhado, aí usa essas mensagens, como tem muitos famosos aí que vocês conhecem, usando essas mensagens para tirar do povo, e não sabendo que ali é para dar ao povo, foi uma contribuição, ali foi o povo tudo reunido, ajudando, sabendo, não, eu tenho condições, o outro tem, aquele já não tem, vamos ajudar, dessa maneira, mas não, pegam só para si. Então, quer dizer, o ensinamento está ao contrário do de Cristo. Está entendendo? Como até já vi ministério pregar, de quando Jesus mandou Pedro lançar a rede no mar, e depois você ir para a igreja e chegar lá, né, como a Universal mesmo, você lançar coisa do dízimo na rede, quer dizer, só eles comem o peixe. Porque se você for olhar a mensagem, quando Jesus chama Pedro, chama os discípulos que estão ali no mar, eles nem ficaram com peixe na realidade, com aquele peixe, porque Jesus, venha que eu vos farei vocês pescadores de homens, e eles seguem Jesus.
Foi para o povo, para ajudar o povo. Mas o cara, ele pega a mensagem e prega de uma maneira com esperteza, com malandragem, para tirar o que você já quase não tem. Então, por isso que pessoas sofrem consequências por não examinar a Escritura. Você tem que examinar a Escritura. Você não pode ser só guiado pelo pastor que está pregando, pelo ministrante da palavra. Porque muitos deles se dizem ser alguma coisa, mas não é nada. Aqui quem está dizendo, quem está afirmando, não sou eu, não é Paulo, é o Espírito de Deus que apossou-se de Paulo para falar. Porque Paulo foi direcionado e guiado pelo Espírito. Porque tinha momentos que pôs assim, olha, digo eu, não o Senhor. E assim também diz o Senhor. Aqui nós devemos prestar atenção no que ele está falando. Cuidado, irmãos. Não esteja nessa posição, pensando que você é e você não é. E ainda não instrui a outros da maneira que deve ser instruído. Está a dica aí. E que você possa divulgar esse vídeo, possa também pedir pessoas para se inscrever no canal, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Paz e graça a todos e vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai dos Criadores dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Neste momento te glorifico e te exalto por tudo quanto o Senhor tem feito em minha vida, na vida do teu povo, da tua nação. Deus nos guarda, nos capacita, nos fortalece. E tudo quanto o Senhor venha a ser sucedido ou realizado em nossas vidas, venha ser para a glória e louvor do teu nome. O Senhor tem o poder de todas as coisas e o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor operando, ninguém pode impedir. Então opera, meu Deus, na vida daquele que está enfermo, opera na vida daquele que está desempregado, opera na vida, meu Deus, daquele que está angustiado, que está, meu Deus, aflito, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, e manifesta o teu poder. Eu te peço isso, Deus, na certeza da convicção da vitória, de que o Senhor fala tudo para a glória e louvor do teu nome. Amém, louvado seja o Senhor. Até uma próxima, amados, e assim o nosso Eterno nos conceder. Shalom.